Chega mais, olha, 30 segundos passou rapidinho, agora é hora de vida e saúde. Vamos juntos, hein? E olha, hoje, como eu já falei, é Dia Nacional do Homem e nós vamos falar sobre a saúde deles, já que essa data foi criada com esse objetivo de conscientizar a população masculina sobre os cuidados que eles devem tomar. No Brasil, a cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. Os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, mais câncer, diabetes, colesterol e pressão arterial mais elevada também. E para entender por que isso acontece, nós vamos conversar com o urologista Dr. Osivaldo Menezes. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já manda aqui pra gente sua mensagem através do WhatsApp. Eu adoro, tem muitas curiosidades, muita coisa legal quando vocês mandam aqui pra gente. E o nosso número é o seguinte, anota aí, 12 982660004. Doutor Osivaldo, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, parabéns pelo seu dia. E espero que você possa nos ajudar a entender por que essa matemática não está favorecendo os homens aqui, viu? Primeiramente, Teru, eu queria agradecer o honroso convite. Para mim é um grande prazer estar aqui com você para conversar sobre esse assunto tão delicado e importante. E é a nossa área, né? Eu, como homem, me sinto honrado em ter 2 datas ao longo do ano para lembrar que a minha saúde é muito importante. Então, a data nacional é dia 15 de julho e a data internacional é dia 19 de novembro, quando é comemorado o Novembro Azul. Pois Obrigado pelo convite. Nos aguarde que em novembro a gente também vai falar diretamente com os homens, viu, doutor? Agora é o seguinte, existe aquela polêmica de que o homem não cuida muito da saúde. Será que é verdade? Vamos ver o que os nossos amigos internautas falam sobre esse assunto. Há quem diga que os homens não se atentam muito quando o assunto é saúde. Será que é verdade mesmo isso ou é mito? É claro que a gente foi até as nossas redes sociais e perguntamos para os nossos amigos do Vida e Saúde. Vamos ver o que eles responderam? Seguinte, o Richard falou que cuida sim. Ele nos conta o seguinte: eu pelo menos cuido da minha saúde, mantenho uma alimentação saudável, pratico exercícios físicos e ainda bebo muita água durante o dia. Ei, homem, cuide-se, ele diz. É isso aí, Richard, é importante cuidar. O Brito também é do time que se cuida, mas ele acha que tem homens que não estão atentos à saúde. Mais de 50% dos homens não cuidam, mas há uma cultura geral de cuidar somente quando perde. Brito, infelizmente, essa é uma realidade. O Shade Rodrigues também diz assim: o machismo e o preconceito ainda reinam no universo masculino, principalmente quando são obrigados a fazer o teste de próstata. Ele ainda deixou um lembrete bem importante: homens, não se esqueça que o preconceito mata. Realmente não tem espaço por preconceito e nem pro medo, viu? A Gisele Silva ainda nos diz que lá na casa dela o maridão não gosta muito de ir ao médico. Ela fala assim: tenho que ficar no pé para fazer exames, para comer melhor, fazer exercícios e descansar. Na verdade, acho que o homem parece mais uma criança nesse aspecto. Gisele, realmente tem que ficar no pé mesmo. A Adelina do Carmo concorda com a Gisele. Ela diz assim: homem não cuida bem da saúde, só vai ao médico quando não aguenta mais. A Janaína Bel também acha que os homens não cuidam da saúde. Eles fogem e são preconceituosos. Ainda vivemos em uma sociedade machista, triste. É realmente muito triste. O importante é cuidar da saúde. Mas e aí, como fazer para cuidar melhor da saúde? Rafa, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso neste momento. Doutor Osivaldo, eu quero tentar entender por que essa expectativa do homem, de vida do homem, é tão mais abaixo do que a da mulher. A gente trouxe aqui um dado recente, que em média a mulher vive 7 anos a mais. Olha aí. Isso é verdade, isso é um dado do IBGE. Existem alguns institutos internacionais que também confirmam esse número. A mulher, ela vive mais que o homem. Agora, acho que essa é a grande pergunta, né? Por que a mulher vive mais que o homem? Será que a mulher adoece menos, o homem adoece mais?
Será que a constituição física do homem favorece ele viver menos e a mulher mais? Não parece ser muito bem essa resposta, não. Mas eu achei muito legal a entrevista que vocês fizeram com os internautas, que eles falam muito do que a gente vai abordar aqui e as respostas estão nos comentários deles ali. Existe uma questão histórica, né? A gente passa por questões sociais, econômicas, e eu acho que de preconceitos, né? Questões também ligadas à masculinidade, a questão do homem se sentir um pouco até indestrutível, intocável, né? Mas lá nos primórdios, o homem ele sempre se expôs mais, né? Quando se fala de doenças relacionadas a acidentes, traumas, homicídios, acidentes de trânsito, esses números somam cerca de 11 vezes mais homens morrendo que as mulheres. Uhum. Os homens, eles se expõem um pouco mais. Então, se a gente pegar somente esse dado de mortes violentas, sendo que cerca de 11 a 12 vezes mais homens morrem que mulheres, esse é um dado só que já pode explicar. Além disso, a gente tem outras questões também, né, Teru? Vamos trabalhar essas questões porque hoje é dia de conscientização. Por que será que os homens resistem mais aos cuidados médicos? Então, o homem às vezes sente aquela dor, tá sentindo um desconforto, ele fica, não, eu não vou, que amanhã vai passar. E a mulher, como algumas internatas responderam aí, eu tenho que ficar no pé para mandar ele para o médico, para fazer exame, para comer melhor. Existe uma resistência, porque o homem ele tem essa capacidade de ser o provedor, de ser o cuidador, e ele parece que resiste em ser cuidado, né? Você falou muito bem, o homem como provedor, ele, em alguns momentos, ele deixa o seu cuidado com a sua saúde de lado, com medo até de descobrir alguma doença que o afastará do seu trabalho, que o afastará da sua posição de líder dentro da sua casa, como uma pessoa que provê recursos. Isso a gente tem que levar em conta e consideração e até bater palmas para alguns homens que eles não querem desamparar as pessoas que dependem dele. Historicamente, o homem ele sempre foi o provedor da sua família, provedor de recursos financeiros, é o que eu estou falando. Claro que com o passar dos anos isso tem mudado e hoje até existe a questão do homem do lar e a mulher sai para trabalhar e o homem cuida da casa e dos filhos. É uma coisa que a gente está vivendo essa transição. Mas ainda na sua maioria, historicamente ainda hoje, o homem ele é provedor. Então eu tenho pacientes que passam no consultório e já falaram, doutor, eu não tive tempo porque eu trabalho até tarde, eu não tive tempo porque o meu trabalho começa às 7 da manhã, às 7 da noite, eu não tenho como vir ao seu consultório, a minha empresa não aceita um atestado médico de uma consulta, por exemplo, como que eu vou tirar tempo para vir ao médico? Então, essa questão dele não querer descobrir, dele não querer diagnosticar até uma doença que vai afastá-lo, com certeza prorroga o diagnóstico de alguns problemas que podem se tornar fatais em pouco tempo, né, Teru? É verdade. Agora é o seguinte, a gente preparou aqui, doutor, um esquema para tentar agrupar os problemas que aumentam o número de mortes entre os homens. O senhor falou de um dado muito importante, realmente os homens se expõem mais, profissões de risco acabam computando maior número de mortes para homens do que mulheres, mas a gente vai tratar aqui das causas que são possíveis de serem resolvidas, tá bom? Vamos começar o seguinte, olha, a falta de autocuidado, que você acabou de começar a comentar, mas eu queria dar uma aprofundada nessa questão, porque o homem, ele também não se percebe muito, talvez por essa correria, por essa tentativa de prover, de manter as coisas em ordem, ele não se percebe muito, ou talvez tanto quanto a mulher. Tô certa ou tô errada? Você está certa, e isso deve ser cultivado desde as tenras idades. Então, quando a gente passa por fases da vida, infância, adolescência, idade adulta e a velhice, essas fases, elas precisam ser acompanhadas, precisam ser avaliadas por um médico, por um profissional de saúde, porque cada momento, cada fase dessa, existem problemas de saúde que podem surgir e podem prevenir complicações futuras, né? Na idade da infância, pelo menos dentro da área da urologia, né? Tem as alterações
de malformações dos aparelhos geniturinários, existem as infecções, existem as fimoses, refluxos, algumas doenças hormonais, até diabetes pode surgir já na tenra idade. Então, se a gente perceber que há uma necessidade de procurarmos um profissional, não com o objetivo de curar a doença, e sim de orientar e fazer a prevenção delas, seria muito importante. Acho que algum dos internautas seu andou perguntando sobre cachumba e infertilidade, o que tem a ver. Por exemplo, é uma doença que pode acometer a idade da infância e adolescência. O homem ele pode, por exemplo, ter uma cachumba, né, que é uma parotidite, que é uma infecção viral, e ele acometer algum órgão glandular, que é o testículo, e futuramente esse homem tem algum comprometimento, né, da sua fertilidade com insuficiência testicular. Não só da infertilidade, mas também da questão hormonal. Então, talvez, se nós criássemos uma cultura de procurar uma assistência de prevenção desde a tenra idade, né, os homens se acostumassem mais ao consultório, se acostumassem mais a se cuidar. Quando a gente olha o sexo oposto, as meninas, elas vão mais cedo ao médico, né? Quando a mulher menstrua, eu acho que é o primeiro momento em que ela já procura o ginecologista, no momento do seu ato, antes de casar, ela vai e procura para fazer um pré-nupcial. No momento em que ela tem a sua primeira relação sexual, a partir daí, anualmente, ela tem que ir ao ginecologista para fazer o seu preventivo. E o homem não tem muito essa cultura de procurar o médico desde a sua tenra idade, né, Peru? É verdade. E eu gostei muito dessa sua fala, de repente a gente criar uma cultura de um olhar mais atencioso para o menino já. Então, com doenças que podem agravar ou que podem trazer prejuízos na vida adulta, como a infertilidade, você bem citou aí da cachumba, mas outras acompanhando o crescimento para que ele desenvolva esse autocuidado ao longo da vida, não só na fase adulta, numa fase já produtiva dele. Um outro problema que a gente consegue perceber, doutor, é que o homem, ele se acha indestrutível. Não só os homens, os mais velhos, acho que principalmente, né, se sentem realmente, tá acontecendo por aí, mas não é comigo. Eu não pego gripe, não pego nada. Não é bem assim. Os homens têm problemas, inclusive, problemas que são muito comuns em mulheres, como problemas de tireoide, o câncer de mama, podem acometer homens também, né? Exatamente. O homem, ele não é indestrutível. Ele, pelo contrário, ele morre mais que a mulher, ele fica mais doente que a mulher. Você sabe que a gente está vivendo uma pandemia, e nessa pandemia, no Brasil, já morreram cerca de 74 mil pessoas. Dessas, a maioria é homem, cerca de 58% desses números são de homens. Então, o homem ele não é indestrutível, ele está sujeito a uma série de problemas de saúde. Até como você falou muito bem, que nem passa pela cabeça do homem, né? O câncer de mama é uma doença, ainda bem que não é tão frequente quanto nas mulheres. O câncer de mama, ele está para as mulheres, assim como o câncer de próstata está para os homens. Então, o câncer de mama nos homens não é tão frequente como nas mulheres, mas é uma doença que também pode acometer os homens. E uma série de outros problemas, né? Dependendo da sua faixa etária, existe uma prevalência maior ou menor de algumas doenças. Mas ele não é indestrutível. A fala do seu internauta, que quem nos assiste agora, ela é muito sábia quando diz que o homem posterga o seu problema, mesmo porque às vezes ele acha que aquela dor não é nada, aquela dor vai curar com uma dipirona, um Tilenol ou um analgésico qualquer, que talvez essa doença é só vou até pegar a fala do nosso presidente, é só uma gripezinha, né? Talvez não é a melhor forma da gente encarar uma doença, e a gente não tem que se achar indestrutível. Claro que a gente não pode viver uma neura a partir de pouquíssimos sintomas, ou sintomas muito frustros, ficar muito preocupado, né? Mas com uma prevenção, com uma consulta de um profissional habilitado, de fazer um diagnóstico precoce de algum problema, assim, é importante. Doutor, eu queria me demorar um pouquinho mais nesse último grupo aqui, que pode realmente aumentar o número de mortes masculinas, que é o não procurar atendimento. Você falou aí, olha, não dá para ficar neura, eu concordo, porém,
várias pessoas relataram aqui, a gente de casa também ouve dos parentes, ouve dos amigos, ouve em casa mesmo, que o homem só vai para o médico quando a coisa tá feia demais, quando ele não tá mais suportando dor, quando ele vê algum sangramento, quando ele vê que o inchaço realmente não diminui. Então, esse procurar o médico, procurar atendimento, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre quais são os exames indispensáveis para os homens e a partir de que idade? Não procurar atendimento, existe vários motivos, a gente acabou conversando sobre isso, né? Sobre a sensação de ser indestrutível, sobre a sensação de ser o provedor, né? A questão social, a questão histórica do homem não querer ficar doente, não querer descobrir algum problema, alguma doença. Tudo isso pode levar explicar um pouco o não procurar pelo atendimento. Mas quando se fala em urologia, quando se fala em prevenção urológica, aí existe um outro detalhe a mais também. Procurar o cardiologista, ok. Procurar o endocrinologista, ok. Procurar o neurologista, ok. Agora, quando se fala de procurar o urologista, aí já começa uma outra questão, que é a questão do preconceito, que é a questão da masculinidade, né, entre aspas, atrapalhar a sua ida ao consultório médico. Esse, com certeza, eu acho que está no número 1 quando se fala da nossa especialidade, principalmente. Isso pode explicar sim, com certeza, Teru. Me diz uma coisa, doutor, o câncer de próstata, ele só acontece para os idosos? Ou pode ter casos de pessoas mais jovens com câncer de próstata? Perfeito. Aí, quando você fala de câncer de próstata, a gente está falando de uma doença específica dentro do consultório do urologista, né? Isso é muito importante, mas tão importante quanto o câncer de próstata, eu vou falar um pouco mais sobre isso, são as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a doença que mais mata o brasileiro e o ser humano de uma forma geral. A doença cardiovascular, ela precisa ser prevenida, ela precisa ser diagnosticada dentro do consultório médico também. Não há muita dificuldade de se fazer esse diagnóstico. Agora, quando a gente passa para o câncer de próstata, que é a segunda causa de morte dos homens e a primeira causa de morte quando se fala de doença oncológica, de câncer, a gente está falando de uma doença de elevada importância que pode sim ser prevenida. E ela não só acomete homens idosos, não, Teru. A definição aí, talvez a partir de 60, 65 anos, é o que você pode ser, ou o que você tenha falado, mas a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é fundamental para um tratamento e um resultado positivo, ela deve começar em idades muito mais cedas, em torno de 45 anos, é o consenso que se fala hoje, né? Então não acomete somente idosos, não. Tá. Dentro da minha especialização, a gente conseguiu fazer um diagnóstico, claro que não é regra, a gente conseguiu fazer um diagnóstico e tratar um homem de 37 anos com câncer de próstata. Olha aí, então tem que ficar esperto, tem que fazer realmente essa consulta com frequência. Agora é o seguinte, chegou uma pergunta aqui que eu quero trazer para o doutor Osivaldo, que eu quero ver se ele pode nos ajudar, é simples, mas necessária. A Bernadette, ela está perguntando qual é a melhor idade para o homem dar início aos cuidados com a sua saúde. Além desse cuidado que a gente falou, doutor, que você falou, olha, desde a infância, aquele olhar com atenção para o menino, mas começar a fazer exames mais periódicos, como a mulher começa com Papa Nicolau, com o exame da mama, qual que é a recomendação para o homem? Eu começo a atender homens a partir dos 12 anos de idade. A partir dos 12 anos de idade, o homem tem que ir no consultório, porque a partir dos 12 anos de idade, a gente começa com um exame físico, que pode fazer um diagnóstico de uma distopia genital, uma malformação, um distúrbio hormonal, por exemplo, um déficit de crescimento, e a partir daí ele tem a cultura de passar regularmente no seu médico. Aí o que vai mudando é o tipo de especialista que ele vai procurando. Na tenridade, um pediatra talvez, daqui a pouco um herbiatra, e a partir do momento em que existir alguma alteração, encaminhar para o especialista. Mas eu tenho muitos homens também que procuram o nosso consultório no começo da sua vida sexual, né? Então, vai casar e ele procura o consultório para saber, olha, eu gostaria de saber sobre a questão da sexualidade, eu gostaria de saber sobre prevenção de gravidez,
eu gostaria de saber sobre doença sexualmente transmissível, eu gostaria de saber sobre meu potencial de fertilidade. E a partir daí, vai mudando, as questões vão mudando, né? Daqui a pouco, a partir dos 30, 40, não tem muita idade. Mas quando se fala especificamente em câncer de próstata, a partir dos 40 a 45 anos, o homem já pode procurar o consultório para começar a tirar suas dúvidas. Não necessariamente se submeter aos exames de triagem, né? Ultrassom, toque, PSA, mas acho que a partir dos 40 anos seria uma ótima idade para ele procurar um consultório, de uma forma geral, para saber as informações. Doutor, chegou mais uma pergunta aqui que eu gostaria muito de trazer, porque ela pode representar não só o assunto em si, mas ela representa os homens, né? Uma pergunta anônima. Vamos colocar aqui na tela. Olha aqui, tenho 27 anos e sinto algumas pontadas na parte de trás. Devo me preocupar? Acho que sou novo ainda para procurar um urologista. Olha só que interessante essa pergunta. Essa questão da pontada na parte de trás é muito inespecífica. Eu acho que é importante, sim, procurar um médico, pode ser um médico generalista, não necessariamente um urologista, que às vezes tem uma certa dificuldade de passar em uma consulta com esse profissional, mas pode, sim, procurar um médico generalista e explicar, para entender a topografia dessa dor. Pode ser uma dor lombar, pode ser uma dor sacral, de cunho ósseo muscular, pode ser uma dor na região do ânus. Aí tem as doenças oroficiais, né? Tem a hemorroida, tem as fissuras, pode ser uma dor já... Nessa idade, normalmente, a gente não tem muito diagnóstico em problemas relacionados à próstata, mas eu votaria mais assim por uma avaliação de um médico generalista para tentar chegar num diagnóstico e uma direção. Bom, ficou o alerta, acho que de toda a nossa conversa, que idade não é a importância aqui maior. Procura um especialista. Se não tem especialista, procura um generalista, como o doutor Osivaldo acabou de dizer aqui. Mas é importante você, homem, cuidar da sua saúde, porque a gente precisa de vocês em todo o tempo. E eu quero terminar nossa conversa aqui agradecendo a participação do doutor Osivaldo aqui com a gente. Que Deus te abençoe, não só nesse dia, mas todos os dias. E eu te espero aqui, encontrar com o senhor aqui para uma entrevista pessoalmente, viu, doutor? Teru, obrigado pelo honroso convite. Acho que travou aqui a nossa conversa, mas ficou dado o nosso carinho aqui. É o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta quero saber se você já ouviu falar dessa síndrome de burnout. Pois bem, é o que o doutor César Vasconcelos vai tratar aqui no Claramente, assunto bastante interessante. E na volta tem receita também, que é o bolo de hoje de coco com limão, delicioso. É Vida e Saúde isso aqui, olha, a gente volta já já.